Presidência da Câmara negocia com o governo medida provisória para a recuperação do Museu Nacional. Plenário rejeita a extinção do Fundo Soberano e aprova subsídio que garante diesel mais barato até o fim do ano. E o Jornal da Câmara vai destacar também. Direitos Humanos 70 anos. Na reportagem especial de hoje, o que a declaração garante em termos de segurança. Em tempos de campanha eleitoral, todo cuidado é pouco com as fake news. É importante que cada pessoa faça uma checagem das informações antes de compartilhar em suas redes sociais. Espaço para arte. Em exposição na Câmara, o trabalho do suíço que redesenhou a natureza Made in Brasil. Boa noite, em Brasília, 8h01. O Jornal da Câmara começa agora. O incêndio que atingiu o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro, e consumiu o prédio histórico e a maior parte do acervo de mais de 20 milhões de itens, foi assunto hoje na Câmara dos Deputados. O assunto repercutiu tanto na sessão de debates no plenário, quanto em audiência na Comissão de Cultura. E chegou até ao gabinete da presidência da Câmara, que recebeu o diretor do museu e foi com ele ao Palácio do Planalto. No ano passado, o museu perdeu mais de R$330 mil em relação ao total de verba distribuído em 2013. Agora, os deputados querem garantir recursos para a reconstrução. O incêndio no Museu Nacional do Rio de Janeiro foi lembrado no plenário da Câmara. Mais de 200 anos de trabalho, de história, de acúmulo. Na Comissão de Cultura, foi o assunto principal da reunião que tinha sido marcada para debater a presença das mulheres no mercado do audiovisual brasileiro. Esse é um momento que nós transformamos nossa presença num doloroso ato de luta e de resistência, mas sobretudo de luto. O MAN já pegou fogo, entendeu? Já pegou fogo no Museu da Casa, o Museu da Língua Portuguesa. Então, assim, pelo amor de Deus, como é que vocês ficam aqui nesse negócio desse congresso, gente, com esse tanto de gente, com esse tanto de poder que vocês têm na mão? Então, olha pra gente. A comissão vai pedir informações aos ministros da Educação e da Cultura sobre museus e outros bens de patrimônio histórico. Quer saber detalhes sobre repasses de recursos, sobre inspeções e medidas de segurança. Vamos solicitar fundamentais informações aos ministros de Estado de Educação e da Cultura para que essa comissão possa atuar de forma mais efetiva na fiscalização das políticas culturais relativas à preservação do patrimônio histórico nacional. A deputada Érica Cocai propôs convocar o ministro da Cultura para prestar esclarecimentos e formar uma comissão externa. Que possamos construir uma diligência imediatamente para acompanhar todo esse processo. Em 2017, o museu perdeu cerca de R$336 mil em relação a 2013, de acordo com dados da Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados. Do orçamento de 2018, apenas R$98 mil foram liberados até agosto. Em junho, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, aprovou um financiamento de R$21.700.000 para ações no museu, inclusive de prevenção de incêndios. Mas o dinheiro ainda não tinha sido usado. Agora, garantir recursos para a reconstrução foi o objetivo de uma reunião no gabinete do presidente da Câmara. Rodrigo Maia recebeu a bancada do Rio de Janeiro e o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O museu faz parte da UFRJ. Os 27 deputados que estavam na reunião, incluindo o presidente Rodrigo Maia, se comprometeram a destinar nas suas emendas para o orçamento de 2019 recursos para a recuperação do museu. É claro que só emendas parlamentares, mesmo impositivas, não resolvem a questão. Nós fizemos em 2014 uma emenda para o UFRJ, incluindo o museu, de 20 milhões. Ela não foi executada. Tem emendas parlamentares para esse ano também, que ainda podem ser liberadas, nós vamos cobrar tudo isso. O problema é que as despesas obrigatórias do governo crescem todo ano e sobra ao governo cortar em cima das despesas discricionárias. E muitas vezes vai cortando, né, na possibilidade da simples manutenção de um equipamento tão importante, não apenas para o Brasil, mas para o mundo. Sobre a proposta de orçamento para 2019, veja a reportagem de Cid Queiroz.
Assim como a cultura, educação e ciência e tecnologia também são setores atingidos pela crise. Na proposta orçamentária de 2019, o governo prevê mais recursos para essas áreas. Comparando o projeto de lei orçamentária do ano passado com o deste ano, a educação saltou de 106 bilhões para 122 bilhões de reais. O Ministério da Ciência e Tecnologia previa 12 bilhões e meio e este ano tem 15 bi e meio. O Ministério da Cultura aumentou de 2 bilhões e 400 milhões para 2 bi e 700 milhões de reais. Fica claro que nós buscamos, na construção do PILOA, privilegiar os ministérios ou as áreas que desenvolvem políticas sociais. Nós estamos alocando 70 bilhões para o Ministério da Educação, 17,7 bilhões acima do mínimo exigido. Além disso, nós estamos alocando mais 51,5 bilhões para a educação, o que gera um orçamento total para o Ministério da Educação de 122 bilhões. Mas para os deputados, a realidade é outra. Nós temos acompanhado a grande dificuldade orçamentária das universidades públicas, dos institutos federais. A educação básica perdeu o recurso como nunca, como alguns programas, inclusive programas estratégicos com recursos praticamente zerados. Então a nossa preocupação não é simplesmente cumprir os 18%. Eles não são suficientes para assegurar as condições que nós já tínhamos em 2015. Comparando as duas propostas orçamentárias, algumas áreas na educação tiveram redução, como os investimentos que caíram de 3 para 2 bilhões. O aumento nos recursos para a educação básica e para o ensino superior quase não compensaram a inflação no período. Você criou um austericídio no nosso país e vai ter redução de gastos para a educação. Um país que não preserva o seu passado, não opera o presente e não planeja o futuro. Também na cultura, a redução ou congelamento de recursos, como nas áreas de investimentos e patrimônio histórico, artístico e arqueológico. Este deputado, que foi ministro de Ciência e Tecnologia, resume o quadro nessa área. Os institutos de ciência e tecnologia do Brasil estão à míngua. Os diretores dos centros de ciência estão fechando corredores, alas inteiras de prédio, desativando o funcionamento de laboratórios por falta de recursos. Esse ano, inclusive, até a Olimpíada de Matemática estava comprometida. O governo previu menos recursos também para ações de desenvolvimento científico e de desenvolvimento tecnológico. LOA, LDO, comissão mista, ficou confuso? A gente explica. É que o governo não pode gastar o dinheiro que ele arrecada do jeito que quiser. Ele tem que fazer uma proposta de orçamento e mandar aqui para o Congresso aprovar. Os deputados e os senadores se reúnem numa comissão mista e podem modificar essa proposta. E tem mais, mesmo a proposta tem que seguir regras que também são aprovadas aqui pelo Congresso. Todo ano tem um calendário para essa discussão ser feita. A proposta das regras vem do Planalto aqui para o Congresso no primeiro semestre e tem de ser votada até a metade do ano. É a Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou LDO. Depois, até 31 de agosto, o Planalto tem que mandar aqui para o Congresso a proposta do orçamento para o ano seguinte. Essa é a Lei Orçamentária Anual, ou LOA. Os deputados e os senadores têm até 31 de dezembro para discutir e aprovar a lei que vai valer em janeiro. Isso é o normal, mas já aconteceu de começar o ano novo sem a lei estar aprovada. E a gente volta a falar sobre a recuperação do Museu Nacional. À tarde, o governo anunciou 3 decisões. A primeira é uma medida provisória que cria a Lei dos Fundos Patrimoniais. Por meio deste fundo, museus receberiam mais recursos públicos sem maiores restrições orçamentárias. O texto da medida provisória ainda vai ser discutido. Também foi anunciada a doação pelo BNDES, o Banco de Desenvolvimento do país, de 25 milhões de reais. Esse dinheiro será usado em projetos de segurança e prevenção de incêndios em instituições como o Museu Nacional. Também será criado um comitê gestor para coordenar o processo específico de recuperação do Museu Nacional. O plenário Ulisses Guimarães voltou a analisar propostas nesta terça-feira e tivemos uma surpresa.
Uma medida provisória foi rejeitada. Vamos saber qual foi e outros detalhes das votações desta terça com a repórter Dini Moraes, que está no Salão Verde. Olá, Dini, boa noite. Dini, é comum a gente ver aqui no Congresso, aqui na Câmara, a medida provisória perder validade por não ser votada no prazo. Agora, rejeitada foi uma surpresa, né? O que aconteceu e o que levou a essa rejeição, hein? Boa noite, Jaciene. Boa noite a todos que nos acompanham agora ao vivo. Realmente, como você falou, uma medida provisória ser rejeitada pelo plenário da Câmara é algo raríssimo de acontecer por aqui. Geralmente, quando não há acordo para aprovação da medida provisória, ela acaba nem chegando aqui no plenário, então não há nem essa discussão. Só que havia, sim, a pretensão do governo de aprovar essa medida provisória, só que ela era bem polêmica. E que medida provisória era essa, gente? Era a medida provisória que extinguia, acabava com o Fundo Soberano. E o que é o Fundo Soberano? O Fundo Soberano é uma grande poupança que foi criada para o país lá 10 anos atrás, lá em 2008, justamente para tentar evitar que as crises econômicas internacionais afetassem o país. Então, a ideia era que esse dinheiro amenizasse, né, os efeitos aqui dentro. Esse fundo agora tem cerca de 27 bilhões de reais e o governo estava querendo acabar com ele justamente para usar o dinheiro para amenizar, segundo o governo, os efeitos da crise e diminuir o saldo das contas públicas, o saldo que está terminando negativo no final do ano. Então, ele queria terminar um pouquinho menos negativo. A ideia era pagar juros da dívida com esse dinheiro. Só que a oposição não concordava de jeito nenhum com essa medida provisória. Já disseram que, na verdade, esse dinheiro não poderia ser usado para pagamento de dívida e o Brasil deveria, sim, ter um fundo soberano, assim como tem todas as nações desenvolvidas. Qual era a grande questão dessa medida provisória? Como não tinha acordo, Jaciene, a gente está no meio de um período eleitoral, os parlamentares já sabiam que seria muito difícil colocar um tema muito polêmico em votação hoje aqui no plenário da Câmara, nesse único dia de votação de outubro, antes das eleições. Então, a ideia era, qual foi a ideia? O governo desistiu de votar essa medida provisória e, com isso, acabou abrindo o caminho aí para as outras votações que vieram a seguir. O governo, digamos assim, priorizou as próximas medidas provisórias que vieram a seguir, porque essa daí realmente seria muito polêmica e se houvesse a votação nominal, aquela que os deputados identificam, né, votam com a digital, mostrando como cada um se posiciona a respeito do tema, se houvesse uma verificação de quórum, seria possível, era provável que a sessão não fosse adiante por causa dessas divergências. Então o governo acabou desistindo e acabou abrindo espaço para a votação de outros assuntos hoje aqui no plenário. E que assuntos foram esses, hein, Dini, que foram discutidos aí, analisados aí pelos deputados? Então, acabou que no fim das contas foram votadas 2 medidas provisórias e até 5 acordos internacionais, tudo aí acordado entre os partidos, sem polêmica nenhuma, houve divergências aí pontuais, mas foram muito pontuais, tanto que as votações foram todas simbólicas, daquelas que os parlamentares só levantam a mão e não teve nenhum voto contrário. Vamos lá, vamos falar das medidas provisórias então. Qual foi a primeira delas? A primeira delas trata justamente da redução do preço do diesel. Você lembra daquela paralisação dos caminhoneiros em maio, que causou até desabastecimento no país, né? Para acabar com a greve de 11 dias, o governo se comprometeu a ajudar a reduzir o preço do diesel. E, incluir isso, ofereceu o subsídio de 30 centavos, no preço de cada litro de óleo diesel. Esse subsídio, esse desconto no preço do diesel aí, ele foi feito por meio dessa medida provisória que foi aprovada hoje aqui sem muitas polêmicas. A outra medida provisória aprovada, ela trata de renegociação de dívidas de produtores rurais. E aí é o seguinte, isso aí faz parte de uma longa queda de braço entre governo e aqui os parlamentares, né, entre deputados e senadores, porque os deputados e senadores querem permitir que os pequenos produtores rurais do Brasil tenham direito à renegociação das dívidas com o Pronaf e com direito a descontos, assim como tiveram os grandes agricultores aqui do país. Só que chegou na hora de sancionar a lei, o presidente Michel Temer vetou. Aí depois o Congresso derrubou o veto, depois aí agora o governo editou essa medida provisória, enfim. É aí uma queda de braço entre o governo, os parlamentares que querem a renegociação com desconto e o governo que está alegando que isso causa um grande impacto nas contas públicas. A alegação deles é que cerca de 17 bilhões aí de impacto nas contas públicas e isso seria prejudicial aos cofres públicos. Por isso, estava querendo fazer essa nova medida provisória que restringia essa renegociação aos agricultores familiares do país. O que aconteceu?
na comissão especial que avaliou a MP antes de vir aqui para o plenário, voltaram a dar direito a essa renegociação a todos os agricultores do Brasil, os senadores e os deputados. Chegando aqui no plenário, os deputados concordaram, todos os partidos chegaram à conclusão que havia sido feito um bom meio termo aí e o plenário assinou embaixo desse novo texto, ou seja, então não é a medida original que o governo mandou, que restringia, voltando a dar direito a todos os agricultores. No entanto, eles deram digamos assim, um desconto um pouquinho menor, reduziram os descontos e ampliaram o prazo de renegociação em 1 ano. Agora, tanto essa medida provisória quanto a outra vão para o Senado. Tá certo, Dini. Muito obrigada pelas informações. Até mais, Janacene. Boa noite. Boa noite. A comissão externa que acompanha as investigações da morte da vereadora do Rio, Marielle Franco, e do motorista Anderson Gomes, se reuniu nesta terça. O colegiado decidiu adiar a votação do requerimento que pede o deslocamento de competência da investigação para a esfera federal. Os deputados da comissão externa relataram como foi o encontro com os investigadores da Polícia Civil e do Ministério Público do Rio de Janeiro. Diante da substituição do promotor responsável pelo caso e das mudanças no rumo das investigações, os parlamentares decidiram não votar ainda o requerimento apresentado pela deputada Maria do Rosário. Ela defende que a investigação de crimes envolvendo defensores de direitos humanos seja federalizada. A importância disto é que nós vamos comprometer a União e a esfera federal com um crime que não pode ficar impune, porque, além de tudo, ele é simbólico. Se um crime como este, com ampla repercussão, uma emboscada, a morte de uma agente política, de uma mulher negra, de uma liderança, de uma vereadora, de uma defensora de direitos humanos, se isso ficar impune, significa que todos os crimes no Brasil ficam impunes e as pessoas não recebem as respostas devidas quando há envolvimento do Estado. Nós decidimos hoje suspender esse requerimento, não derrotá-lo, não tirá-lo, não foi isso que aconteceu. A gente suspendeu até a próxima reunião, porque tanto o Ministério Público quanto a Polícia Federal apresentaram argumentos que nos convenceram de que as investigações até esse ponto elas foram conduzidas de modo a chegar a um resultado, né? Segundo o delegado, não se pode apresentar ainda um prazo de quando as investigações serão concluídas. Mas ele disse que nenhuma linha de investigação foi abandonada, algumas já foram exauridas, mas nenhuma foi abandonada, que há um volume de informação muito grande, um cruzamento de dados e que ele pessoalmente estava empenhado em resolver esse caso. Então ele pediu esse voto de confiança da comissão para que não apresentássemos agora um requerimento de deslocamento de competência, porque isso prejudicaria as investigações nesse ponto em que se encontra. Agora é hora de falar de eleição. Antigamente eram os folhetos apócrifos que causaram danos a candidatos e campanhas. Era um tipo de propaganda ilegal e anônima feita para desqualificar adversários políticos. Agora, com as novas tecnologias e o poder das redes sociais, surgiram as fake news. Foi preciso a Justiça Eleitoral alertar para o perigo das notícias falsas. Nas eleições deste ano, o TSE, os veículos de comunicação e os partidos políticos querem prevenir e combater a disseminação de fake news. As notícias falsas preocupam, pois sua disseminação pode interferir no resultado das eleições. As fake news impactam porque o eleitor tem que ter informações fidedignas para poder escolher o seu representante. E a desinformação, ela gera um estado de dúvida, conduzindo o eleitor a que ele dê um voto que não seja tão consciente quanto aquele que se pretende. Uma resolução do TSE do ano passado criou uma série de regras com o objetivo de coibir as fake news. A medida proíbe e pune a divulgação de conteúdos falsos. Além disso, o Código Eleitoral também já prevê punição para esses tipos de crimes. De acordo com a lei eleitoral, é considerado crime a contratação de pessoas para emitir mensagens e comentários na internet com o objetivo de denegrir a imagem de candidato, partido ou de coligação. A detenção é de 2 a 4 anos, além de multa de 15 mil a 50 mil reais. Também é considerado crime a propaganda com informações falsas, capazes de exercer influência sobre o eleitorado. A detenção é de 2 meses a 1 ano, ou pagamento de multas. As calúnias em propagandas eleitorais
também podem ser punidas com prisão de 6 meses a 2 anos e pagamento de multa. Quando a Justiça determinar, o prazo para remoção de conteúdo divulgado na internet não pode passar de 24 horas. Além de uma legislação mais forte, a Justiça Eleitoral quer que toda a sociedade esteja unida contra as notícias falsas. Por isso é importante que cada pessoa faça uma checagem das informações antes de compartilhar em suas redes sociais. A gente tem que convencer os usuários de que realmente é algo importante, de que muita notícia que está sendo disseminada é falsa. É calúnia, é difamação, então para tomarem muito cuidado com aquilo que é compartilhado e denunciar aquelas notícias que recebe e que depois vê que são falsas. Então tem um papel muito importante das autoridades em lançar campanhas de conscientização, mas também os jornalistas, também os próprios usuários. Para denunciar, é preciso baixar o aplicativo conhecido como Pardal e selecionar o estado. Após seguir o passo a passo, a denúncia é encaminhada para o Ministério Público Eleitoral. As denúncias também podem ser feitas pelos tribunais regionais eleitorais. Você sabe quais são os direitos previstos na Declaração Universal dos Direitos Humanos? Liberdade, igualdade e segurança são alguns deles. As violações a esses direitos são o assunto do capítulo de hoje da nossa série especial sobre os 70 anos da Declaração. Artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Liberdade e igualdade são valores fundamentais expressos logo no começo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas como alcançá-las quando 1% das pessoas mais ricas do planeta concentram 82% de toda a riqueza gerada em 2017? No Brasil não é diferente. As 5 pessoas mais ricas concentram o equivalente à riqueza da metade da população mais pobre do país. Para os especialistas, a desigualdade tem impacto em todos os outros direitos. O Brasil, eu costumo repetir isso, é uma sociedade historicamente muito injusta e uma sociedade de privilégios. A Constituição de 1988 é o primeiro documento constitucional que pretende abolir todos os privilégios e lutar por uma sociedade, de fato, igual, livre de discriminações. A desigualdade também está presente nos espaços de poder. O Brasil que eu vivo, que eu caminho, que eu conheço, metade é mulher, metade é homem. No plenário da Câmara, são 10% de mulheres. O Brasil que eu conheço, que eu caminho, que eu vejo, 60% são pretos e pardos. Para usar a expressão do IBGE, são negros. Aqui, na Câmara, não somos nem 5%. No Brasil real, 99% são trabalhadores. Aqui, não somos 10%. Por isso eu diria que a expressão política do Brasil, a Câmara, o Senado, revela as desigualdades de oportunidades e de participação dos espaços de poder. As violações de direitos acabam também atingindo as pessoas de forma desigual. A violência, por exemplo, está mais concentrada em alguns grupos vulneráveis. O Disque 100 do governo federal registrou mais de 142 mil denúncias em 2017. Desse total, a grande maioria, 58,91%, foi contra crianças e adolescentes, 23,22% contra a população idosa, 8,16% contra pessoas com deficiência. A Declaração Universal também garante o combate ao preconceito e o direito à vida segura. Só que a falta de segurança é um dos principais tormentos dos brasileiros. De acordo com o Atlas da Violência, publicado agora em 2018, nos últimos 15 anos, o Brasil matou uma pessoa a cada 10 minutos.
As mortes violentas aqui superam os assassinatos registrados em atentados terroristas e nas guerras da Síria e do Iraque. E tem mais, a população negra e jovem é mais ameaçada pela violência. Nós temos as periferias sempre constituídas como local de perigo e alvo sempre da atuação policial. É o local onde não há direitos. Gabriel, 25 anos, morador da periferia de Lusiânia, cidade goiana que fica na região metropolitana de Brasília, participou este ano da Assembleia Nacional da Juventude das Nações Unidas em Nova York. Jovens de países como a Itália e Espanha não acreditavam quando ele dizia que morava numa região com 96 homicídios a cada 100 mil habitantes, uma taxa maior do que de regiões em guerra. A ONU está fazendo uma campanha no Brasil, Vidas Negras Importam. Quando o jovem negro é assassinado, as pessoas vão querer saber o que ele fez, o que ele fazia e tentam, a partir disso, justificar a morte dele. Existem visões diferentes sobre como lidar com o direito à segurança e o combate à violência. Você tem que ter uma política pública, que é responsabilidade do Estado, no sentido de prevenir, garantir uma escola de qualidade e acessível a todos os jovens e adolescentes, o controle das drogas, o controle do tráfico de armas. Na Comissão de Segurança a gente procura endurecer a legislação penal. Então nós temos um foco bem distinto, né? A questão da Comissão de Segurança, ela foca o cidadão de bem. Todos os países que reduziram a violência na criminalidade foram países que avançaram na agenda da educação. A professora Gina Vieira, da Rede Pública de Brasília, recebeu 11 prêmios na área de educação e de direitos humanos desde 2014. Ela criou o projeto Mulheres Inspiradoras. O projeto estimula os estudantes a ler, a conviver em paz na comunidade e, mais do que isso, a identificar e respeitar valores e qualidades das mulheres comuns. A gente tem que começar a pensar em como é que a gente apoia a nossa juventude para que eles possam, apesar dessas vulnerabilidades às quais eles estão expostos, eles possam mudar a própria realidade. E a gente consegue isso como? Primeiro, a gente precisa de uma educação pública forte, de qualidade social, onde o estudante, o jovem, seja ouvido, onde o jovem negro seja respeitado, onde ele seja visto com altas expectativas. A Câmara recebe até 19 de setembro a exposição do figurativo ao geométrico, com obras de Jean Edmond Udry. As obras expostas foram produzidas por Jean Edmond Udry em diversos estilos e com diferentes técnicas, guache, têmpera e acrílico sobre papel. O resultado é esse: ilustrações da natureza, de animais, a fauna e a flora brasileiras em cores vibrantes e formas em 3 dimensões, em planos que enganam o olhar. Quando ele chegou no Brasil, ele morou primeiramente no Rio de Janeiro, né? Ele ficou muito impressionado com a exuberância do Brasil e ele sempre gostou muito de pássaros. Então ele ele quis traduzir esse amor que ele tem por pássaros, pela vegetação, nas pinturas dele. Jean Udry nasceu na Suíça em 1928. Se formou na Faculdade de Artes Decorativas de Genebra. O artista veio para o Brasil em 1950 e começou a carreira profissional em agências de propaganda. Nos anos 60 do século passado, Jean fundou a primeira agência especializada em design de embalagem e materiais promocionais. Na década de 70, desenhou por encomenda diversas tapeçarias com temas naturais brasileiros. E ao longo da carreira, o artista criou logotipos, rótulos de produtos e projetos gráficos de destaque nacional. Quando ele montou a primeira exposição, ainda em São Paulo, um colega dele sugeriu que ele fizesse os quadros geométricos, porque ele já tinha feito alguns trabalhos como produção dos seus produtos, né, a capa do Michaelis, de dicionário, com formas geométricas, né, e aí ele começou a fazer os quadros geométricos por causa dessa demanda, né, e
chegou no que chegou. Atualmente, com 90 anos, Jean-Edmond Udry se dedica à pintura decorativa. A exposição do figurativo ao geométrico pode ser visitada até o dia 19 de setembro na Galeria de Arte do 10º andar do anexo 4 da Câmara dos Deputados em Brasília, sempre de segunda a sexta-feira, de 9 às 5 da tarde. A entrada é franca. Esta edição termina agora. Para outras informações ou para rever nossas reportagens, é só acessar o nosso portal na internet. O Jornal da Câmara volta amanhã. Até lá. Tchau.